O que de fato são fake news ou notícias falsas? Como podemos evitar que esse tipo de factoide nos engane? Qual o limite da liberdade de expressão? E afinal de contas, existe algum tipo de condenação para quem propaga fake news? Como a justiça brasileira tem lidado com a divulgação de notícias falsas? É o que nós vamos ver agora nesse vídeo, de forma direta, objetiva, descomplicada, sem juridiquês e sem blá 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 desnecessário. Meu nome é Gustavo, advogado, e aqui no canal do escritório Afonso Lima Advogados, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos, para que você possa saber seus direitos de forma simples e descomplicada. O conceito de fake news é a distribuição deliberada de boatos que tentam confundir e ludibriar determinado público. Essa desinformação se dá via meios de comunicação, como televisão, mídias sociais, WhatsApp, jornais, etc. As maiores fake news são usadas para enganar e obter ganhos financeiros ou políticos. A intenção é bem óbvia. No entanto, existem também as fake news que são usadas para denegrir a imagem de determinada pessoa. Atualmente é muito fácil a gente se deparar com uma notícia suspeita. As pessoas simplesmente repassam qualquer informação sem nenhuma checagem mínima. Repassar algum conteúdo que fale mal de uma pessoa sem se importar com as consequências disso virou uma tônica na internet. Em especial quando a fake news envolve alguém de que não gostamos ou um fato que não concordamos. O pessoal do cancelamento chega junto aqui e muitas vezes ajuda a destruir uma reputação sem ao menos checar a informação propagada. Mesmo sendo uma prática cada vez mais comum, essa atitude pode ser passível de processo judicial sim, principalmente se a pessoa envolvida sofrer algum tipo de ofensa. As fake news podem se transformar em processos criminais de injúria, calúnia ou difamação. Há muita confusão entre esses três conceitos, injúria, calúnia ou difamação. Qual a diferença, afinal? Antes de mais nada, eu tenho que esclarecer que os três são crimes, sim, crimes, contra a honra, previstos e tipificados em nosso Código Penal. Calúnia é o ato de atribuir a alguém a autoria de um crime. Já a difamação é imputar a outra pessoa um fato ofensivo à reputação. Enquanto a injúria nada mais é do que o xingamento propriamente dito. Pode ser relacionado à raça, cor, etnia, religião, origem, etc. Importa frisar que mesmo os que só divulgam a notícia falsa também são passíveis de punição. Outro detalhe é que se a pessoa se retratar antes da sentença penal, ela pode ficar livre de pena. Isso ocorre apenas na calúnia e na difamação, não vale para a injúria. Contudo, essa retratação deve ser da mesma forma e meios em que foi praticada a ofensa. Na injúria não tem essa. Se ofendeu já era. Não importa se é verdade ou se houve retratação. Como podemos ver, mesmo sendo livres para a manifestação da nossa opinião, existe uma possibilidade de excesso que é punível, mesmo que seja feito tudo no ambiente virtual. E é bastante comum que esse excesso se transforme em um processo criminal de injúria, calúnia ou difamação. E não somente isso. Existe uma possibilidade real de condenação civil, ou seja, reparação ou indenização por dano moral. Diante desse quadro, eu proponho 8 dicas para identificar essas fake news. Primeira dica: considere a fonte. Investigue o meio de comunicação, o site ou o contato. Segunda dica: leia mais. Não olhe apenas o título. O conteúdo já pode ter indicativos de ser falso. Terceira dica: verifique o autor. Uma breve pesquisa no Google deve te responder a respeito do autor. Ele existe mesmo? Você consegue identificá-lo? Quarta dica: clique nas fontes de apoio. Sabe aqueles links oferecidos como suporte ao que é falado no texto? Clique e investigue. Pode haver uma citação apenas para dar credibilidade ao fato, quando na verdade não tem nada a ver com o que está sendo falado. Dica 5. Verifique a data. A data é fundamental, já que fake news costumam requentar notícias antigas como se fossem atuais. Dica 6. Piada ou humor? O humor utiliza do exagero como sátira. Saiba diferenciar uma notícia séria de uma piada. Dica 7. Preconceito? Muito clickbait se baseia em crenças pré-estabelecidas. Tome cuidado para que seu preconceito não segue a sua visão para a realidade. Dica 8. Consulte um especialista. Consulte um profissional especialista em direito digital para verificar se a fake news é passível de punição na seara judicial. Dessa forma, podemos concluir que as fake news estão se espalhando a uma velocidade assustadora. Precisamos ficar atentos e verificar o que é verdade e o que é mentira.
Como vimos, as fake news podem ser puníveis tanto em forma de indenizações, como na forma de processos criminais, de calúnia, difamação ou injúria. Para saber se você tem direito à indenização ou prosseguir com um processo criminal, no caso de ter sido vítima dessas fake news, basta consultar um advogado especialista, especificamente na área de direito digital. O profissional vai te orientar corretamente em como produzir essas provas para instruir a sua ação judicial. Além disso, o advogado deve fornecer quanto será a base de valores para o seu pedido de dano moral, bem como se há direito a um ressarcimento de danos materiais e balizar como será o procedimento criminal, tanto na delegacia como na frente do juiz. Por fim, caso não haja direito, o profissional deve te informar que não há viabilidade no seu pedido. Por isso, é importante que você consulte um advogado especialista de sua confiança, para saber como tratar devidamente o seu direito para pleitear a maior reparação possível. Eu também participei de um podcast, o Podcast Legal, junto com a minha sócia, Marina Afonso. A gente fez um episódio aprofundando esse tema. Clica aqui no card e ouça aqui mesmo no YouTube. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos siga nas redes sociais também. Vamos postar conteúdos novos toda semana. É muito importante que você se inscreva para ficar por dentro de tudo que a gente está falando aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Fiquem atentos e até a próxima.